Veja só, pessoal, nós sabemos que todo ser humano está sujeito a errar. Todo ser humano está sujeito a pecar. Mas para Deus, o mais importante é como que essa pessoa reage quando ela erra. É claro que o bom é que ela não erre. Porque o fato de Deus perdoar não significa que não iremos pagar as consequências dos nossos erros, dos nossos pecados. Mas se isso infelizmente acontece, se a pessoa caiu em tentação, se a pessoa pecou, se a pessoa errou, para Deus agora o importante é como ela vai reagir quando é confrontada com aquele erro. Porque se ela reconhecer que errou, se arrepender do que fez, ela vai pagar o preço, ela vai sofrer os erros que cometeu, mas vai crescer, porque vai aprender com aquele erro e não vai voltar mais a fazê-lo. Então ela vai conseguir tirar um benefício daquele erro, que é se aperfeiçoar, que é crescer espiritualmente. Mas se por outro lado, quando a pessoa é confrontada com erro, ela dá desculpas, ela se justifica e não reconhece que errou, então ela vai continuar errando e ainda tornando aquele erro cada vez maior, porque vai acontecer o efeito contrário. Quando a pessoa se arrepende, ela cresce e não volta mais a fazê-lo novamente. Mas por outro lado, quando a pessoa não se arrepende, pelo contrário, dá desculpas, se justifica, coloca a culpa nos outros, então ao invés de crescer, ela fica cada vez pior e acaba cometendo cada vez erros maiores. Entende-se ou não? Então pior do que pecar, pior do que errar, é a pessoa, quando errar, não reconhecer o seu erro. E como exemplo, nós temos aqui o caso dos dois reis, os dois primeiros reis de Israel, o rei Saul e o rei Davi. Eu vou fazer um resumo, mas depois você pode ler na sua casa. 1 Samuel, a partir do capítulo 11, fala da história, a partir do capítulo 10, fala da história de Saul, e depois, na sequência, claro, vem a história de Davi. Você pode ler a história completa, mas olhe para mim, por favor, para que você entenda. Eu vou fazer um pequeno resumo. Tanto Saul quanto Davi eram pessoas desacreditadas, eram pessoas que não tinham nenhuma expressão ou condição para serem reis. Tanto é que Saul, quando foi escolhido para ser rei, ele estava procurando as jumentas perdidas do seu pai. Olha a responsabilidade que ele tinha de cuidar ou achar as jumentas perdidas, assim como Davi, que também cuidava das ovelhas doentes do pai. Então nenhum nem outro tinha sequer condições de ser o rei. Quando Saul foi escolhido para ser rei, e foi anunciado para ele que ele seria rei, e levaram ele para proclamar ele como rei, ele se escondeu nas bagagens, com vergonha, timidez, porque não havia nenhum pensamento nele de autoconfiança, e nem sequer pensava em alguma promoção pessoal. Tamanho era a incapacidade, a dificuldade dele de se firmar como rei. Mas Deus o abençoou, ungiu, e com o tempo ele foi vencendo algumas batalhas, a sua autoconfiança foi aumentando, e ao passo que a sua autoconfiança ia aumentando, a dependência de Deus ia diminuindo. É claro, a pessoa, ela tem que ter autoconfiança, ela tem que confiar nela, mas não o suficiente para achar que já não precisa mais de Deus. Ele passou desse limite, ele foi criando uma autoconfiança até chegar a um ponto em que ele começou a achar que já não dependia mais de Deus como no início. Agora ele dependia da sua capacidade, da sua experiência, e foi aí que ele cometeu o primeiro erro que ele cometeu, que foi quando o povo de Israel estava diante da batalha, e os soldados de Israel estavam à espera que o profeta Samuel chegasse para fazer o sacrifício,
porque quando eles viam o sacrifício sendo apresentado, a fé dos soldados aumentava, as forças deles revigoravam, porque eles sabiam, olha, agora que nós fizemos o sacrifício, Deus vai ser conosco. Então, os inimigos estavam se aproximando, mas o profeta Samuel não chegava para fazer o sacrifício. O que o Saul fez? Forçado pela circunstância, foi lá, ele mesmo pegou o sacrifício e ofereceu no lugar do profeta, coisa que não era permitido, só o profeta podia sacrificar. Então, quando o profeta chegou lá, o sacrifício já tinha sido feito, e o profeta, quando confrontou ele, porque ele tinha feito aquilo, ele disse, olha, o povo estava me pressionando. Então ele colocou a culpa no povo, e está escrito lá, que forçado pelas circunstâncias, fiz o sacrifício. Quantas pessoas que agem assim, elas cometem um erro e dizem, olha, eu fiz porque eu fui forçado pelas circunstâncias. Os amigos lá no trabalho, ou a pressão da família, ou a circunstância, eu estava longe da esposa, minha esposa não me dá atenção, o meu marido é frio comigo. Enfim, sempre há uma justificativa quando a pessoa não quer reconhecer o seu erro. Sempre vai haver, o diabo sempre vai oferecer justificativas para a pessoa não reconhecer o seu erro. Então, Saul jogou a culpa no povo, jogou a culpa nas circunstâncias. O profeta chamou a atenção dele. Passou algum tempo, lá na frente, houve uma outra circunstância, em que Deus falou para que eles fossem lá, e ao derrotar os amalequitas, que eles destruíssem tudo, porque aquele povo e tudo que era deles, havia sido amaldiçoado por Deus, porque lá atrás, os amalequitas mataram muitos soldados de Israel, e Deus amaldiçoou aquele povo. Deus disse lá, através de Moisés, que riscaria da memória a existência de Amaleque e o seu povo, mas Deus mandou que Saul, quando enfrentasse eles, destruíssem tudo, os animais, os soldados, os inimigos, e não ficasse o quê? Nada. Porém, quando eles mataram os soldados e viram lá os animais fortes, animais saudáveis, aqueles belos animais, mais uma vez, ele achou que tinha o direito de contestar o que Deus havia dito. Deus mandou destruir tudo, mas ele disse, não é bem assim, não precisa ser tudo, e poupou o melhor dos animais, desobedecendo a quem? A Deus. E aí então, mais uma vez, o profeta chegou lá, e quando foi confrontar ele, vem cá, Saul, que barulho de mugido de bois é esse que eu ouço? Deus não mandou destruir tudo? E aí Saul, mais uma vez, colocou a culpa em quem? No povo. Como ele diz aí, olha só, versículo 1 Samuel capítulo 15, versículo 14. Então disse Samuel, que balido, pois, de ovelhas é este aos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? Então disse Saul, de Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou ao melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul, espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe, fala. E disse Samuel, porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles? Por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor, mas antes te lançaste ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor? Então, mais uma vez, Deus confrontou ele, e quem ele colocou a culpa? No povo. E você vai ver mais à frente que ele, quando foi rejeitado, quando o profeta disse, olha, não tem jeito, você errou lá atrás,
Deus deu uma oportunidade e agora você voltou a errar novamente. Se ele tivesse reconhecido lá atrás e se arrependido, não teria errado novamente lá na frente. Mas ele não quis se arrepender, ele não quis se consertar, pelo contrário, colocou a culpa no povo. Sabe aquela pessoa que diz, sim, eu fiz, mas eu fiz porque o fulano me provocou. Eu traí sim, mas foi porque ela não me dá atenção. Eu roubei mesmo, mas é porque eles não pagam o que me devem. Eu roubo o governo sim, os impostos, mas é porque eles também cobram impostos a mais. É aquela pessoa que está sempre justificando os seus erros, apontando o erro de quem? Dos outros. E quando você vai confrontar ela, a pessoa diz, mas você fulano, mas o fulano, mas o ciclano, nunca cresce, nunca aprende. Porque como Saul nunca está errado, os outros estão errados, mas ele ou ela nunca está o quê? Errado. Por isso não cresce, por isso não muda, por isso não desenvolve, e está sempre cometendo os mesmos erros. Quando Deus disse para ele, tá bom, avisa ele que ele não vai ser mais rei, ele suplicou que Deus não o tirasse de rei, porque o que ele queria era continuar sendo rei. Mas todos nós sabemos qual foi o fim trágico dele. Você sabia que a partir dali ele não venceu mais nenhuma batalha? Está escrito que o Espírito de Deus se retirou dele e um espírito imundo se apossou dele, a ponto de que ele só se acalmava, aquele espírito imundo perturbava ele de tal maneira que ele só se acalmava quando Davi ia lá e tocava harpa, porque ele era atormentado de dia e de noite, ao ponto de, para poder acalmar aquela sua aflição, a sua perturbação, até a cartomante, até a necromante, ele foi se consultar, e terminou os seus dias cometendo suicídio, se matou, porque perdeu uma batalha, e quando os inimigos iam pegar ele pediu para o seu escudeiro matar ele. O escudeiro falou, não vou fazer isso. Então ele mesmo colocou a espada e se jogou em cima da espada, se matou. E o que acontece com aqueles que se matam? São salvos? Então um homem que começou tão bem, mas acabou mal, porque o erro dele não foi desobedecer a Deus, o erro dele foi não reconhecer quando desobedeceu. Amém? Agora vamos ver o caso de Davi. Você conhece a história. Davi também começou muito pequeno, foi crescendo, e quando ele já estava experiente, quando ele já havia conquistado muitas batalhas, ele achou que tinha o direito de não ir mais para a guerra e cometeu adultério. Quando a mulher que ele adulterou ficou grávida e o marido estava na batalha, então ele viu a besteira que fez, mandou trazer o marido de volta para ficar com a esposa, para justificar que a mulher tinha ficado grávida do próprio marido. Mas o marido era tão temente a Deus e tão um soldado tão dedicado, que ele falou para o rei, eu não vou conseguir me deitar com a minha esposa enquanto os meus companheiros estão na batalha. Então o rei foi lá e embriagou o homem, para ver se pelo menos embriagado ele se deitava com a esposa. Mas mesmo embriagado, ele ficou na porta da casa do rei e se recusou a ir para casa enquanto os seus companheiros estavam no campo da batalha. E aí foi quando Davi fez o outro erro mais grave ainda. Mandou então que o comandante do exército colocasse ele na frente da batalha, e quando a batalha tivesse ali no seu auge, os soldados recuassem e deixassem ele sozinho para ser morto na batalha. Embora não foi ele que matou, mas mandou matar. E para Deus, você mandar matar ou matar é a mesma coisa. E então foi aí que Deus enviou o profeta Natã para ir lá e confrontar Davi, falando para ele o que ele havia feito. Quando o profeta falou que o erro que ele tinha cometido, imediatamente Davi se prostrou, se arrependeu. E aqui no Salmo 51, ele escreveu essa canção nos dias em que ele foi confrontado.
ali quando ele foi confrontado pelo pecado, ele disse assim, versículo 1, Salmo 51, versículo 1, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. E eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei branco como a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os meus ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto, e não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Amém? Olha a diferença entre ele e Saul. Você vê em algum momento ele culpando a mulher com quem ele adulterou? Você vê em algum momento ele culpando alguém pelo que fez? Pelo contrário, ele dizendo aqui que nem era digno das misericórdias de Deus. Você vê ele preocupado com o trono? Ó Deus, não tira de mim o trono, não tira de mim a coroa, como fez o antecessor dele? Não. O que ele pediu para que Deus não tirasse? Você vê a diferença? A pessoa pode, o erro que ele cometeu foi muitas vezes mais grave do que os erros de Saul. Porém, para Deus, como eu já disse, não é importante, o mais importante não é o que a pessoa fez, mas como ela reage quando ela é confrontada. Ele fez um erro muito maior, mas se arrependeu. Pagou o preço, caríssimo. Caríssimo. É porque não dá tempo da gente falar tudo. Quando ele foi confrontado, o profeta falou, fez uma comparação, dizendo para ele, olha, um dos teus súditos, que tem muitas ovelhas, foi e por inveja pegou a única ovelha de um vizinho e a tomou para si. Então o rei furioso falou o seguinte, que ele seja punido, e que ele vai pagar com 4 ovelhas a uma que ele roubou. Davi mandou matar o marido da mulher, uma pessoa, pois o diabo levou 4 filhos dele, a mesma punição que ele havia dado para o profeta. Porque quando ele falou isso para o profeta falou, esse homem que fez isso é você, rei. Você, tendo todas as mulheres do reino, foi lá pegar a única mulher do seu soldado. E ele se prostrou. Então ele pagou um preço muito caro, perdeu 4 filhos. O seu maior inimigo se tornou o seu filho mais velho. Um inferno. Mas passaram-se muitos anos de inferno, ele terminou a sua vida com quem? Com Deus. Ele terminou a sua vida com Deus, bem com Deus. Claro, se perguntar se ele voltou a ser o mesmo rei de antes, não, porque o que ele fez foi muito grave, mas não terminou como Saul. Entende-se, não? Então veja só como que Deus ele age. Deus, ele não quer que a pessoa peque, porque ela vai pagar, como está escrito, ele perdoa o pecador, mas não inocenta o culpado. A pessoa vai pagar, por isso ele não quer que a pessoa peque. Se ela mentir,
Quando ela for pega na mentira, ela vai pagar. Se ele roubou, se ele adulterou, se ela caiu nos vícios, qualquer que seja o pecado, ela vai pagar. Mas se, quando confrontada pelo pecado, ela se arrepender, se humilhar como fez Davi, ela não vai pagar sozinha, o Espírito Santo vai estar com ela, vai ajudá-la a sair daquela situação. Amém, gente? Então é isso que eu queria que você entendesse hoje. Por isso que muitas pessoas nunca mudam, porque Deus não consegue ajudar uma pessoa que acha que não está errado. Deus só consegue ajudar quando há arrependimento sincero. Amém? Fiquem de pé, por favor.